Muito bem, obrigada, Beth, obrigado, Lígia. Informações que talvez sejam úteis, né, para aquelas empresas que têm produtos. Bem-vinda, Mariela. Uma questão de logística só. A doutora Elizabeth tem um compromisso logo mais, então ela pediu que as perguntas comecem para ela. Se alguém tiver alguma pergunta, se ela pode ficar liberada antes. Muito obrigada. Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria realmente de, mais uma vez, agradecer as duas brilhantes apresentações, professora Elizabeth, doutora Lígia, sob a coordenação da professora Cecília, da nossa força-tarefa. Muito obrigado pela contribuição. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, termos debates deste nível que nós tivemos aqui hoje, apresentações como foram feitas, com atualidades, trazendo o que existe e o que é o problema, né? O que é a dificuldade, como é que a gente pode melhorar. Então, eu só gostaria, eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de fazer 2 registros, né? O primeiro é assim: vamos repetir. Queremos ter mais sessões como essas, né? Então, que essa seja a primeira de muitas que a gente possa fazer. Nós temos um grupo, permitam, relativamente jovem, né, que vem aqui buscando informação. Então, acho que esse momento é particular, porque é onde a gente permite realmente a troca da informação. Pessoal, aproveitem o pouco tempo que existe, mas nós temos aqui 2 representantes digamos, do máximo que a nossa ciência tem aqui no nosso país, e a gente tem essa oportunidade de fazer perguntas e esclarecer as nossas dúvidas. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe. Desde que eu me formei, eu escuto a professora Cecília, nós somos colegas de faculdade, eu escuto ela falando sobre o problema de conseguir dados, né? Então, eu vejo que, cada vez mais, esse problema, digamos, persiste, e nós temos que usar o Wilson para poder conseguir esses dados. Não é que o Wilson vai ser a única fonte de dados, mas vamos tentar fazer um trabalho aqui interno, e aí eu contaria realmente com a colaboração de vocês, para que a gente possa coordenar um trabalho, Helena, que a gente possa realmente pensar em algo mais específico. A gente já faz alguma coisa em agrotóxico, então a gente poderia fazer alguma coisa também em toxicologia de alimentos, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E o segundo registro, bastante rápido, eu sei claramente do trabalho da professora Lígia, da doutora Lígia, dentro da Anvisa, e gostaria realmente de agradecer a sua contribuição. O pessoal que está aqui talvez não frequente a reunião do Mercosul, mas a gente sabe do seu trabalho no Mercosul. Eu gostaria que todos vocês soubessem que o Brasil cada vez mais se faz vocal em função de um trabalho que a doutora Lígia tem feito dentro deste grupo. Ela tem defendido posições ímpares, muitas vezes até não corretamente interpretada nos seus objetivos, mas nós queremos, aqui dentro desta casa, manter as portas abertas para lhe ajudar no que for possível, no que estiver no nosso alcance, nesse trabalho que é feito dentro do Mercosul. O Mercosul, nós precisamos do Mercosul, ou nós convivemos com ele, ou nós não temos ele. Já que nós estamos nele, nós precisamos realmente fazer o Mercosul andar. E eu sei que isso é uma grande dificuldade. Eu não vou me estender mais, eu gostaria de falar também sobre essa dificuldade de recursos humanos que a Anvisa tem na área de alimentos, que é uma permanente. A gente já falou com o doutor Jabas Barbosa, o doutor Fernando Mendes esteve na nossa reunião anual lá em Campos do Jordão, eu conversei com ele sobre isso. Eu sei que tem uma dificuldade, mas aí não vamos entrar, e eu não quero tomar o tempo de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, e fica aqui o nosso registro da gente continuar esse trabalho.
Bom dia. Anita Sachs, da Escola Paulista de Medicina. Eu gostaria de dirigir uma questão à professora Lígia, já que eu percebi que, por enquanto, não existem perguntas à professora Elizabeth. O seguinte, em que se baseia a escolha dos alimentos que serão analisados para avaliação de risco ou de contaminação? Então, baseia-se nos dados, por exemplo, da POF. Quais os estudos nacionais que norteiam a escolha desses alimentos? Obrigada pela pergunta. Então, a gente tenta colocar dentro dos programas de monitoramento aquilo que a gente tem lacuna de informação. Então, essa lacuna de informação, ela pode ser... Nós fizemos uma avaliação de risco para chumbo, e o nosso padrão de ingestão está entre aqueles países que têm a maior ingestão, que foi lá que é avaliado pelo JECFA. Então, você tem os que têm menor ingestão e maior. O nosso está dentro daquele padrão. Mas, por exemplo, nós precisamos refinar a avaliação. Nós precisamos refinar a avaliação porque tinha muitos alimentos que eles são importantes e que a gente não tinha dado de ocorrência. Então, nessa avaliação, a gente fez uma mistura para ter uma primeira avaliação para depois refinar. Então, nessa primeira avaliação, o que a gente tinha dados de ocorrência no Brasil, a gente utilizou os dados de ocorrência do Brasil. Esses dados, eles são tanto dados que são aportados pela indústria, como, eventualmente, são aportados pela universidade, instituto de pesquisa. São dados que vêm dos laboratórios de saúde pública e são os dados que vêm do programa do MAPA, que nós somos o ponto de contato. Então, os dados todos vão lá para a Anvisa, que a gente faz o aporte de dados para o James Food. Então, a gente trabalhou a avaliação de risco considerando onde a gente tinha dados nacionais, nós utilizamos os dados nacionais. Onde a gente não tinha dados nacionais, a gente pegou os dados do James Food. E daí começou pegando das Américas. E depois, onde tinha nas Américas, pegou nas Américas, e onde tinha, né, mundial, pegou mundial. Porque, na realidade, são muitos alimentos. Se pensar em chumbo, está em tudo que é lugar. Então, você pega lá a POF, e daí você tem, daí se caracterizou em relação e se agrupou alguns alimentos. A gente tem um banco de dados, que é o dado bruto da POF, que tem por cada indivíduo. Então, tem como fazer diversos agrupamentos, inclusive fazer avaliação estatística, se for o caso. Probabilística, né, se for o caso. E daí e teve alguns que a gente não tinha dado em canto nenhum, a gente pegou os limites legais. Então, e daí chegou a esse dado que não é bom. E daí nós precisamos refinar. Então, a gente começa por aqueles que têm maior consumo e que impactaram muito na ingestão, porque, com isso, você tem um cenário que tem os que estão impactando muito na ingestão, então aqueles são prioritários para ir para os programas de monitoramento. Nós temos aqueles que impactaram na ingestão, não porque os níveis são altos, mas porque, para aquele conjunto de dados, a metodologia analítica tinha um limite de quantificação muito alto, e nós temos que dar um tratamento para aquilo que não foi quantificado, e daí a gente assume a metade do limite de quantificação. Então, se o limite é alto, muitas vezes não é o alimento que está alto, mas é que a metodologia é inadequada, e daí tem que refinar. Então, assim, depende do caso, e daí escolhe. Então, assim, na necessidade regulatória, a gente teve que revisar e reavaliar a questão de DOM, né, que o setor estava colocando. Então, nós fizemos uma avaliação de risco para DOM também, e isso subsidiou que se trabalhasse, né, essa última resolução dos limites, e porque daí tinha dado de ocorrência que, de novo, né, onde tinha
muitos dados foram aportados pela indústria, da matéria-prima, da avaliação da matéria-prima, e outras que a gente não tinha o dado, a gente colocou no programa de monitoramento e catou os dados. Então, assim, depende. Só em relação aos dados, se você me permite, só assim, os dados, quando a gente encaminha, eles não têm, por isso que a gente pede via associação, o ILSE, que prontifica, os dados eles não vêm com nome de empresa, os dados a gente não sabe de onde são. É para ter uma ideia do nível de ocorrência que você tem no país. E daí a gente junta todos esses dados. A gente junta daqueles que vieram do programa de monitoramento, aqueles que vêm da indústria, e eles são... e não aparece da empresa X, da empresa Y, não tem a dificuldade de pensar assim, eu não vou fornecer dado para a vigilância sanitária, que depois o povo vai lá bater na minha porta, eu não sei nem de que empresa que foi. Né? Não existe esse temor, na verdade. Né? Então, a gente, quando recebe, a gente não sabe de que empresa é. Tá? E mais uma questão, se me permitem, é a reanálise, ou, como a gente sabe, da grande variabilidade que existe, né, na natureza em relação à contaminação ou à quantidade, vamos dizer, de chumbo ou de cádmio nos alimentos, se são feitas reanálises ou colhidas outras amostras, de quanto em quanto tempo isso é realizado, porque você tem uma fotografia para aquele momento, para aquelas amostras, né? Sim, e a variabilidade? Se eu mudar minhas práticas, eu posso ter amostras melhores ao longo do tempo, como a professora Elizabeth mostrou lá, que foi caindo a ingestão de chumbo, porque você foi melhorando. Por isso que a gente tem essa necessidade dessa avaliação periódica e mais ágil, porque a gente sabe que são retratos do momento, e que, como o limite deve ser estabelecido considerando as melhores práticas, você tem que estar sempre reavaliando. Então, por exemplo, hoje, o nosso limite de aflatoxina em amendoim está completamente desalinhado do que está se discutindo internacionalmente, porque foi o retrato daquele momento. Naquele momento, eu trabalho há 30 e tantos anos na vigilância sanitária, a gente, se queria arranjar confusão e prender amendoim, era fazer análise, porque, se fizesse análise, encontrava. E, hoje, a qualidade do amendoim nacional melhorou, assim, tremendamente. Né? Por quê? Porque você vai melhorando as práticas, vai melhorando o controle, e daí os processos melhoram. Então, e daí os limites precisam ser revistos. Bom dia, doutora Lídia, boa tarde, obrigada pela apresentação. Uma dificuldade que nós temos, por ser indústria de alimento, de aditivos, são as outras empresas do ramo alimentício que nos cobram, tanto a legislação 685 quanto a RDC 42. Então, como justificar a nossa metodologia utilizada, baseada no decreto 55871, sendo que muitas nos questionam uma análise de acordo com essas duas outras legislações? Então, esse é um ponto. E uma segunda pergunta seria referente à RDC 7, que lá ela fala do grão da soja, mas a quantidade maior de matéria-prima que a gente utiliza nos nossos produtos seria o óleo de soja. E aí, como conciliar? Porque na legislação a gente não tem para óleo de soja. Então, daí teria que considerar a questão do processamento, né? O quanto que você eliminaria aquele contaminante do processamento. Inclusive, tem muita literatura científica que fala, quer dizer, você pode ter o seu próprio processo validado, mas tem muita literatura científica que vai dizer se você vai concentrar ou se você vai diluir, ou, né, para onde que vai isso. Por exemplo, eu não tenho conhecimento especificamente dessa questão, mas eu esperaria que no óleo de soja você teria uma concentração muito menor, né, do que você tem na soja. Então, o limite que toleraria no óleo de soja seria muito menor do que aquele que você teria para o grão de soja, porque durante o processamento você elimina. Em relação, perdão, fugiu a outra coisa que você...
ações que são baseadas em alimentos. Então, essa questão desse decreto, porque o limite ele é estabelecido a partir de dado de ocorrência. O que sobrou do decreto, porque o povo adora ter um limite, é o tal do outros. Esse outros não existe, porque ele não é baseado em ciência. O que é esse outros? Né? Então, na realidade, esse decreto, para não dar confusão, ele vai ser revogado. Ele está lá na guilhotina do. Então, se efetivamente o produto ele for importante, que ele precisa ter um limite, que ele contribui, ele tem que solicitar que estabeleça um limite para ele, que não for possível derivar da legislação que hoje, se não for possível derivar da 42, né? Por exemplo, se você tem para a matéria-prima, você pode demonstrar qual é o limite que você considera no produto final. Né? Se você não tem para a matéria-prima, que é uma coisa que ela é completamente diferente, então teria que pedir para que esse produto fosse considerado. No caso de aditivo, você falou de aditivo também. Aditivos, na verdade, não entra na 42. Ele tem a especificação, e daí segue a questão da especificação. Mas, para as outras coisas, daí, efetivamente, teria que pedir. Tá? Perfeito. Muito obrigada. Eu vou só complementar aqui comentário, não é complementar, com relação à disponibilidade de dados, né, publicações. Eu me lembro um ano que eu estava compilando alguns dados para avaliação pelo JECFA do Brasil, e uma grande dificuldade era na forma como os pesquisadores reportam dados de contaminação. Contaminação é um caso distinto, porque você não deve fazer média de valor. Se você tiver um alimento que não tem contaminação e outro contaminação 100, a média não é 50. Então, os dados têm que ser reportados um a um, todos os dados das amostras, para que se possa fazer uma análise de variâncias estatisticamente. Porque o que eu via na época, foi a época de coletar dados para aflatoxina, se eu não me engano, já no começo de 2000 e tudo, ia pegar dados de publicações de universidades, que se trabalha, muitos pesquisadores trabalham com aflatoxinas em leite, em amendoim. Na hora que pegava o dado, não eram dados que não tinham utilidade nenhuma, porque nós não tínhamos como trabalhar, porque não é verdade que a média represente. Nós queremos estabelecer limites, tem que saber quanto que acontece, a distribuição dos valores. Então, se você não tem isso, você não usa, nossos dados não entram no banco de dados do James, não pode dar. Então, os dados têm que ser reportados à distribuição um a um, para você saber, porque, normalmente, é uma curva que não é normal, então a média não adianta. Então, vocês, se tiver que falar com alguém ou tiver contato com alguém, fala, olha, não ponham média para contaminantes, okay? Porque não vai ter validade, não vai ter utilidade o dado. Então, isso acho que acontece ainda hoje, não, Lígia? Mas, assim, na verdade, hoje a gente aporta muito dado, perto do que era no passado, que não tinha nada. Hoje, na realidade, a gente aporta muitos dados. Esse mês, que era chamada de dados, que era de pesticida e tal, nós aportamos uns quase 600 mil dados, para vocês terem uma ideia. Então, assim, né? Porque daí entra os dados do MAPA, os dados da Anvisa, né, de monitoramento de agrotóxicos, os dados que são fornecidos pelas empresas. Então, a hora que você divide, é um pouquinho de uma coisa, um pouquinho da outra, né, mas é porque eram muitos contaminantes e pesticidas que o povo fez a chamada de dados. Mas já começou a mudar esse perfil, e a gente tem aportado muitos dados. E a gente tem conseguido sucesso em muitas negociações, porque os dados apareceram, né? Então, inclusive, assim, hoje a gente é referência para explicar para os países da América Latina, porque eles não entendem que nós somos subdesenvolvidos também, e que nós chegamos na reunião do Codex e o povo nos escuta. E não escutam
eles. Por que o Brasil pede uma coisa e é aceito? Por que o Brasil consegue segurar uma discussão? E quem estava lá na reunião do Contaminantes viu que esse ano do tomate não foi moleza segurar a discussão, mas segura a discussão, e outro país, quando vai tentar segurar a discussão, eles tratoram e passam adiante. Porque a gente coloca o compromisso que a gente vai aportar o dado e, efetivamente, a gente aporta o dado, a gente melhora a questão da discussão. Então, e isso dá credibilidade na hora da discussão, e é isso que nós estamos conversando com os outros países. Porque, inclusive, essa questão do cacau, o pessoal queria esconder os dados, não queria mostrar. Todo mundo sabe, gente. Hoje, essa questão, a maior bobagem é você tentar esconder os dados, porque a indústria esconde o dado, o governo esconde o dado, mas os pesquisadores publicam internacionalmente. É só você ir lá e fazer uma busca, e você vai ver que em determinados países você tem uma maior ocorrência daquilo, tem uma maior de outra. Então, assim, é uma bobagem que a gente não aporte o dado que seja levado em consideração na hora do estabelecimento de um limite ou na hora de uma avaliação de risco. Você que gosta de contar casos, conta a historinha do limite de aflatoxina em castanha, como é que o Brasil conseguiu um limite maior, lembra? Com o nosso filme? Isso é interessante. Ó. Então, não, tem muitos casos. Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar a castanha do Brasil, a castanha do Pará. Ela começou, o povo descobriu que você tinha um limite, você tinha uma contaminação de aflatoxina do que, né, como tinha no amendoim, porque começou a história no amendoim, daí começou a dar rechaço da castanha do Brasil. E daí iniciou a discussão no Códex. E, quando a gente iniciou a discussão, dentro daquele negócio, faz um código de práticas e depois estabelece o limite. E quando nós estávamos trabalhando o código de práticas, o pessoal mandou botar ventilador na floresta amazônica, mandou colocar rede para colher, porque o que acontece é que a castanha ela vem dentro de um ouriço, e esse ouriço ele cai no chão, e a hora que dá o vento, as coisas, o ouriço cai no chão. Ninguém vai lá catar os ouriços enquanto os ouriços estão caindo, porque lá você tem árvore até de 50 metros. E daí, a hora que cai um ouriço, se o infeliz está ali embaixo, tem um problema. Então, eles esperam, quando tem ventania, ninguém vai para lá. Então, o povo espera cair os ouriços e depois vai fazer a coleta. E daí, nesse meio tempo, aquilo ficou em contato com o solo, foi num ambiente da floresta que é úmido, que é quente, né? E o fungo teve a oportunidade de chegar ali, multiplicar e formar a toxina. Então, assim, o completo desconhecimento do que era o problema, e as pessoas inflexíveis, elas queriam o mesmo tratamento de um cultivo que você tem completo controle sobre ele. Então, uma coisa que você tem que pular 7 cachoeiras para ir lá coletar o ouriço e trazer para colocar numa fábrica é diferente de uma plantação de amendoim, né? Que você, num cultivo de amendoim, que você tem condição controlada. E você tem todo um apelo, que é o apelo que, enquanto nós tiver, porque a castanha, para produzir a castanha do Brasil, ela tem todo um ambiente de preservação que você precisa ter na volta, porque tem a abelhinha que vai lá polinizar. Quer dizer que, se destruir tudo na volta e deixar a castanheira, não vai ter abelhinha para polinizar, não vai ter castanha. Então, na realidade, você ter uma alternativa para o pessoal que vive na floresta, para deixar a floresta de pé. Né? Então, é importante também do ponto da preservação, da biodiversidade. Então, e era difícil você conversar com as pessoas para elas entenderem isso. Então, a gente pegou e levou um filme mostrando como que era uma castanheira, como que ia para coletar, assim, mostrando a floresta. E daí foi lindo, porque era uma sala imensa, emocionante, né, Cília? Mas, assim, emocionante.
E era uma sala imensa, porque, né, com todos os países, quem foi no Rio viu, né, que é grande, e daí aquele telão imenso, assim, e daí você abre aquela floresta amazônica, assim, foi muito legal. Passa um avião, assim, descendo assim na árvore. Sabe? Eu olhava, assim, 60 metros, né? O avião ia baixando, assim, sabe? Então, assim... Mostrou a colheita, como é que cai, como é que não cai. Então, assim, isso foi importante para contextualizar, e depois foi importante, daí a gente queria que o JECFA fizesse uma avaliação. No intervalo, todo mundo concordou com o limite maior. Então, assim, a própria questão da avaliação, a gente aportou os dados, e daí mostrou que, na realidade, nós tínhamos um perfil diferente, mas que o consumo de castanha era muito pequeno e que impactava pouco na ingestão. Então, assim, todas essas negociações, elas são... né, ela tem essa questão que, quando chega no comitê, também entra essa outra parte que você leva em consideração, que não é só a questão da avaliação lá na ciência, que essas estratégias são importantes. Muito bem. Aí tinha também, a agricultura levou em volta nos saquinhos o ouriço, as castanhas, e distribuímos castanhas pela plateia. Foi bem assim, que lá foi um marketing bom. Não, e a nossa sorte foi que a Rede Globo tinha feito um documentário sobre a Amazônia. A gente usou o material, editou, porque também não tinha para fazer isso daí, precisava de uma verba, mas valeu. Mais alguma pergunta? Oi. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Lígia, porque onde eu trabalho, a gente está tendo várias discussões a respeito de como controlar, como saber os limites máximos de contaminantes nas nossas matérias-primas, assim, como estabelecer ou como obter os valores dos nossos fornecedores. Porque, muitas vezes, o que a gente ouve é assim, a RDC 42 e a portaria 685 não se aplica ao nosso produto. Por exemplo, para um produto à base de mostarda, né? O que a gente argumenta, tudo bem, ele não tem como você classificar ele dentro da portaria 42, mas, para você produzir, você utilizou as sementes da mostarda. Então, você deveria saber o limite máximo no seu produto. E aí, muitas das coisas que a gente ouve, por exemplo, mas a portaria 42 ela fala da hortaliça, da folha da mostarda, não da semente. Então, assim, tem muitos argumentos que, talvez pela RDC 42 ser muito abrangente, não sei, acaba tendo esse aspecto de não se aplica. Então, eu queria saber se existe alguma previsão de revisão dessa legislação, assim, e como que a gente poderia, uma forma da gente poder controlar melhor esses limites, né, junto aos nossos fornecedores. Bom, eu tenho uma série de perguntas numa pergunta. Então, a primeira questão é a seguinte: o produto ele é para o consumidor, mas tem lá na legislação que é dito que a matéria-prima tem que atender ao limite também, né? Então, essa é uma questão. Você, na sua empresa, você é responsável pelo que você recebe de matéria-prima e para que chegue naquele limite lá no produto final. Se não tem o limite estabelecido para o produto final e você tem para a matéria-prima, você tem como derivar o seu limite. Então, o que vai acontecer? A área de fiscalização vai lá, coleta a amostra, faz análise e dá um valor. Da mesma forma que você deriva o seu limite, eu posso derivar o meu, né? E daí eu chego lá e disse, olha, o seu limite máximo deveria ser X, e aqui a gente tem X mais 1. E só abre a possibilidade, dentro da regulamentação, que a gente pode fazer essa discussão para chegar naquele limite do produto final. O que acontece na prática é que, muitas vezes, você não tem um limite tão claramente estabelecido na legislação que tenha para os ingredientes e para tudo que você tem no produto. Então,
Nesse caso, você pode pegar, você coloca em grande quantidade um determinado ingrediente que ele não tem limite na legislação, e você coloca em pequena quantidade um ingrediente que tem limite na legislação. Quando eu for derivar o do produto final, eu vou considerar que houve uma diluição daquela contaminação, porque eu tenho 10% de um, 90% do outro. Eu vou pegar esse limite, do que eu coloquei 10%, eu vou dividir por 10, e esse vai ser o limite do produto final. E daí, se aquele que entrou com 90%, ele tem um nível de ocorrência que ele vai impactar no produto final, você dificilmente vai conseguir fazer um produto que vai atender esse limite hipotético com essa questão da diluição. Então, nesses casos, e também no caso de outra coisa que hoje todo mundo se abriga no Decreto 55, que vai acabar, tem que ser solicitado que se estabeleça limites. Então, por exemplo, hoje está em discussão, uma das coisas que o povo utiliza muito, o Decreto 55, é para suplemento, por exemplo. Vai acabar o 55, daí como que vai ficar isso? Né? Então, tem que propor. Agora, isso é feito em cima de dados. Então, tem que propor o trabalho, tem que se comprometer, que nem lá no Códex. Lá a gente propõe o trabalho e a gente se compromete em aportar os dados. Porque não pode chegar simplesmente, olha, eu queria discutir tal coisa. O país que propõe a discussão, ele tem que aportar os dados, ele tem que subsidiar a discussão. Então, se vocês têm dificuldade em algum produto, vocês podem propor o estabelecimento de limites. E, dentro dessa lógica de a gente fazer revisão periódica, a gente, a cada ano, entraria com aqueles limites que foram propostos, se avaliou e que se viu que é importante incluir. Tá certo, obrigada. Lígia, você acha que existe a possibilidade, assim, para orientar as empresas, a possibilidade de que a Anvisa edite um informe técnico onde ela informe, né, o número mínimo, assim, no caso de solicitação de limite máximo, qual seria o número mínimo de dados que devem ser apresentados, ou quantas... Às vezes, tem vários fabricantes, né? Por exemplo, a empresa dela, ela pode fazer uma análise dos seus produtos e apresentar 30. 30 é bom? 20? Só para orientar, isso seria uma coisa, às vezes, útil, porque, assim, as empresas poderiam começar, não é, a gerar dados para preencher essas lacunas. Só que tem que ter uma orientação, porque, senão, como são análises específicas, análises caras, realmente, né? Qual é o mínimo necessário e qual a representatividade? Vocês têm alguma ideia nesse sentido? Na realidade, quando começou a discussão de chumbo, lá no Comitê de Contaminantes, os Estados Unidos eles botaram um corte de 80 amostras. Quando nós submetemos os dados, a gente fez um corte de 100 amostras. Porque, se você olha lá de uma prevalência esperada, que não tem quanto de confiança, 100 amostras seria, assim, o mínimo que colocaria. Então, o que acontece? O que pode acontecer? Porque, quando eu recebo os dados, eu não recebo eles identificados por empresa. Eu não sei se é de uma empresa, se é de 2 empresas, ou se são de 100 empresas. Então, aquela empresa ela pode não ser representativa do universo todo. Só que esse limite ele vai passar por uma consulta pública também. Né? Então, se é fora, se depois a gente estabelecer um limite que está baseado em uma empresa e as outras todas ficaram fora, na proposta da consulta pública é o momento de aportar os dados. A gente está pensando numa outra modalidade de coisas que precisa, é fazer chamada de dados também, publicar uma chamada de dados, que nem o JECFA faz, dizendo, olha, nós vamos fazer tal coisa e tem o prazo até tal data. Então, todas são coisas que a gente está estudando para ver se melhora essa questão do processo regulatório. Quando a gente fez a avaliação de DOM, a gente pegou e teve... Eu tinha uns quase 6.000 dados aportados por indústria.
e eu tinha 1.000 e poucos dados, que eram nossos dados dos laboratórios de saúde pública. Daí eu tenho o controle de como que eu coletei a amostra, né, que não tem viés e tal. E eu queria saber se eu podia juntar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente fez é fazer uma avaliação estatística da distribuição dos meus dados do Laboratório de Saúde Pública, que eu tinha controle de como que eles foram obtidos, dos dados da indústria. Porque eu já caí em esparrela também, que eu fui aportar dado internacional que era de produto que foi rechaçado de outros países, que era, na realidade, para subir o limite que é estabelecido pelo Códex. E nós levamos chamada pública em documento por conta disso. Então, daí agora a gente tem tido cuidado de olhar para ver se os dados eles correspondem, né? Os dados que a gente tem obtido dos laboratórios oficiais com os outros, se eles têm uma mesma distribuição, a gente junta e considera um pacote tal que você tem uma avaliação muito mais robusta se eu considerar 7.000 dados do que se eu considerar os 1.000 que tinha. Mas sempre quando trabalha com dados, você tem uma coisa aqui, outra ali, que com o tempo, a gente vai aprendendo e tentando melhorar o processo. Bom dia, Amanda Paul de Cargill. Queria parabenizar a apresentação da doutora Lígia e toda essa discussão, né, e o trabalho que ela vem fazendo à frente aí da gerência de risco. Excelente. Pensando na questão do decreto que vai ser revogado em breve, né, e de que nele ainda existem limites vigorando, e sabendo que a indústria faz todos os seus controles de qualidade, questionários que são respondidos baseados nessas legislações, e considerando também que a indústria solicitou para a agenda regulatória que o tema fosse tratado por conta dessa complexidade toda, como que fica frente a essa proposta de revisão periódica no Mercosul, que traz uma proposta de agilização dessas discussões? Qual seria a sua recomendação para que a gente possa... O que a gente espera, né, desse trabalho que a Anvisa pretende fazer frente à agenda regulatória, se teria que entrar na agenda ou não, e como que nós já poderíamos nos preparar, pensando que, no momento que revogar o decreto, no dia seguinte, não teremos mais limites, né? Obrigada. Então, tem algumas coisas que você tem matéria-prima que você pode derivar o limite, né? Tentar derivar o limite. Tem outras coisas que pode ser mais complexo derivar o limite. Então, o que tem que identificar, então, por exemplo, chegou lá o pedido, por exemplo, para estabelecer limite em suplemento. Suplemento é um mundo e que tem perfil de contaminação diferente. Então, na realidade, a gente tem que identificar exatamente o que é, né, qual que é a origem, porque, dependendo da origem do produto, de onde for extraído, você vai ter um perfil de contaminação diferente. Então, isso tem que ser aportado o dado. Eu não tenho como tirar um número da cartola para o suplemento, porque senão deixa o decreto em vigor. Porque, se for para ter um número que não quer dizer coisa nenhuma, deixa o decreto em vigor. Então, na realidade, tem que fazer uma estratificação em cima das questões que tem, aqueles que são mais complexos, derivar o limite, aqueles que podem dar mais problema, porque, se eu estabelecer, por exemplo, eu tenho lá um limite na 42, que ela de arsênio, que é para óleos, por exemplo. E daí eu tenho lá um suplemento que é de ômega 3. Eu não sei se o ômega 3 que eu tirei lá do peixe, se eu vou ter arsênio orgânico misturado ali, que vai, né, dar problema no limite. Então, na realidade, vocês têm que identificar onde é que estão os problemas para que a gente possa tratar. Mas, se não tem caracterizado o problema e aonde que precisa estabelecer o limite, não vai ter como fazer. O que a gente está tentando colocar na agenda regulatória? A gente está querendo colocar,
na agenda regulatória está em discussão. Quer dizer, de qualquer maneira, tem que entrar esses pedidos picados, dizendo, olha, eu preciso para suplemento, isso e aquilo, e eu vou aportar o dado, né, me comprometo, alguma coisa do tipo. A agenda regulatória, a gente estava querendo deixar um tema genérico, assim, revisão da legislação de contaminantes, sabe? Assim, revisão da norma de contaminantes, para que depois, da mesma coisa, revisão da norma de aditivos, para que a gente pudesse entrar de forma periódica. Aditivo, nós já começamos a fazer atualização periódica, ainda está muito lento, porque a gente está tentando ver um mecanismo que seja mais rápido a iniciativa e tal, porque já está na revisão periódica. E a gente, tudo isso que é que você pode ter uma atualização né, mais ágil, vou colocar isso como atualização periódica. Sim. Bom, nós chegamos ao meio-dia e, mais uma vez, doutora Lígia, parabéns pela sua participação, pela sua apresentação, mas muito mais do que isso, pelo seu trabalho, como registrou a Amanda, né? Nós não temos mais tempo para perguntas, né? Mas nós temos uma força-tarefa que é ativa, que se reúne, que está sempre buscando atividade. Então, eu acho que aqueles que ainda ficaram com algumas perguntas poderão buscar, através da força-tarefa, as respostas que estão procurando, né? Nós nos colocamos como agentes desse processo e sinto muito, mas realmente a gente sente que o debate está acalorado, a gente tem muitas perguntas e isso é, mais uma vez, um convite para que a gente faça mais eventos como esse. Eu sei da disponibilidade de tempo, eu sei da dificuldade, mas sonhar não é proibido ainda. Então, a gente realmente busca esse objetivo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, do trabalho, da coordenação científica, da coordenação de indústria, de todos que, direta ou indiretamente, ajudaram na composição do evento, ao nosso staff, que sempre se dedica muito na organização. E antes de realmente fechar o evento, eu gostaria de passar a palavra à professora Lígia e à professora Cecília para os últimos comentários e a gente poder fechar a sessão. Muito obrigado. Você fecha. Bom, eu queria agradecer novamente o convite, né, e obrigado pela paciência de terem, né, escutado. Peço perdão pela apresentação, eu vou providenciar a cópia completa e vocês vão ter oportunidade de ver realmente o que a gente está precisando de dados para a próxima reunião. Muito bem. Agradeço, então, por fim, a presença de todos vocês, a Lígia especialmente, pela disponibilidade e pela boa vontade, né, em compartilhar com a gente ações que estão sendo tomadas, né, no âmbito da Anvisa, mostrando assim a transparência dessa diretoria, o que é muito bom, não é? Não adianta fechar, não adianta esconder, né? Essa é a nossa realidade. Eu fico muito feliz de ver, né, de poder compartilhar com a Lígia. A gente trabalhou junto desde o Mercosul, né? Tivemos muita coisa juntas. E eu parabenizo pela sua posição agora e pela sua iniciativa. É uma coisa, anseios, né? A gente sempre troca ideia. Eu estou vendo que algumas coisas, enfim, podem sair só da vontade, né? Podem se tornar realidade. E a gente está acompanhando, como disse o Ari, o Wilson está de braços abertos para ser um ponto focal de compilação de dados, usar algumas ferramentas que já foram desenvolvidas para agrotóxicos, para os contaminantes, alguma coisa é semelhante, porque ambos são contaminantes, análise, alimentos in natura. Então, fica aí, a gente informa vocês, logo mais teremos mais novidades no nosso Food Safety Atualidade, sempre fazendo bem, né?
sempre procurando trazer para vocês novidades e atualização científica com dados de qualidade. Muito obrigado, um bom dia a todos.